Bem-vindos a mais um culto da FBF God Church, e esse culto doméstico do nosso lar ao teu. Não sei o que vocês estão na expectativa de receber do Senhor. Nós vamos estar orando com vocês, vamos estar buscando ao Pai, sabendo que Ele pode suprir todas as nossas necessidades e Ele é aquele que nos guarda, não é verdade, pastores? E nós temos certeza que a sua vinda está muito próxima. Então vamos orando, vamos buscando, vamos louvando ao Senhor. Aliás, louva o Senhor conosco nesse próximo hino que diz quão grande é o Senhor. Senhor, nós louvamos a Ti porque Tu és o grande Deus. Tu és o grande Eu Sou. Tu és aquele que controla o universo. Tu és aquele que se preocupa com cada lágrima que cai, que vem pelo nosso rosto. O Senhor conhece todos os nossos dias antes do primeiro começar. A Ti entregamos, Senhor, esse culto. Cubra cada um com Teu sangue precioso, que cada pessoa possa ser alcançada, possa sentir a Tua presença. Oh, Senhor, que possamos fazer uma diferença nesse mundo, Senhor. Que possamos nos preparar para o Teu arrebatamento, em nome de Jesus. Aleluia. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, com sua voz, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Aleluia. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu tenho alegria, tenho prazer de poder vir à vossa presença para meditarmos algo da palavra do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia, disse o salmista, dura para sempre. Eu venho seguindo o Senhor por mais de 70 anos e eu com a minha esposa somos casados há 60 anos, mas eu nunca vi ela desanimada, nem eu estive desanimado também, porque o Senhor é que me anima, Ele é que me dá fôlego, Ele é que me dá força para eu chegar ao fim da jornada, para que eu possa aguardar a sua vida. Eu estou esperando a sua vida, eu amo a sua vida e creio que esse versículo está aqui no capítulo 4 do segundo livro de Coríntios, nos diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus
e não do homem. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Nós nunca podemos ficar desanimados. Agora gostaria de fazer uma curta oração em nome do Senhor. Jesus querido, nós continuamos na Tua presença para podermos meditar na Tua palavra e fazermos esse culto para que possa chegar aos lares de todos os irmãos de Morro Beach, dos Estados Unidos e do Brasil também, que todos possam estar ouvindo e meditando essa palavra do Senhor. Assim eu queria passar para minha esposa, missionária Emi, que ela desse continuidade à nossa palavra de hoje. Amém. Primeiramente quero saudar a todos queridos irmãos da nossa igreja, da FBA Church, e queremos que todos também que estão ouvindo através deste culto de oração, que essa palavra venha edificar a todos. E agradeço ao meu pastor Hermes, o que eles têm mencionado, que nós vivemos, graças a Deus, nunca desanimados, porque Deus está conosco e principalmente nos momentos de dificuldade. Mas eu gostaria que todos os irmãos que estão nos seus lares pudessem também acompanhar uma leitura que eu vou fazer da Bíblia. Todos os irmãos, tanto as pessoas que tiverem, mesmo que não são da igreja, mas tiverem sua Bíblia, abram em Mateus 24, a partir do verso 36 a 44. Vamos ler a palavra de Deus e vocês que estão nos lares também leiam conosco a sua palavra. O verso 36 diz: porém naquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E o último versículo diz o seguinte: por isso estai-vos apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Essa é uma palavra preciosa aqui que Jesus declara essas palavras aos seus discípulos, falando sobre o arrebatamento, a sua vinda. E esta palavra venha também a todos nós para estarmos alertas, esperando este dia que sabemos que breve virá. Então que Deus abençoe, que cada irmão, cada pessoa que estiver ouvindo possa entregar sua vida a Jesus, buscar a Ele, para estarmos preparados para subir com a igreja de Cristo. Deus te abençoe a todos. Amém. Prezados irmãos, após fazermos essa leitura bíblica da qual você participou conosco, tenho certeza que isso mexe com cada um de nós. Todos que servimos ao Senhor, nós sempre estamos de olho nas informações deixadas por Jesus e narradas por Mateus, especialmente capítulo 24 e 25, onde Jesus dá praticamente um guia de todos os acontecimentos que antecedem a sua volta. Nós aguardamos a volta de Jesus. Em Marcos capítulo 14, foi Jesus que disse para os seus discípulos: eu irei até o Pai, vou preparar-vos um lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais todos vós também. Essa é a nossa esperança. E quando olhamos para os acontecimentos, nós vemos que tudo que Jesus falou tem acontecido. Quando olhamos para os noticiários,
quando olhamos para os debates, quando olhamos para as políticas que estão sendo aplicadas pelos governos nos dias de hoje, nós começamos a ver que estamos vivendo esse tempo do qual Jesus falou. E o capítulo 24, Jesus começa a falar sobre o princípio de dores, e começa a falar que a multiplicação da iniquidade geraria um esfriamento espiritual. E isso nós temos percebido nesses últimos dias, em que a igreja, de uma maneira muito cômoda, a igreja moderna, ela é uma igreja estável. Uma igreja moderna é uma igreja economicamente bem-sucedida. A igreja moderna, ela é poderosa em todos os sentidos. Porém, houve uma certa morbidade, uma certa mornidão, um certo esfriamento que Jesus tinha já antevisto. Jesus tinha preconizado que haveria isso. E era tinha um motivo para isso acontecer. Após a multiplicação da iniquidade. Iniquidade nada mais é do que uma sugestão ou uma condescendência para com o pecado. Iniquidade nada mais é do que uma permissão para os atos pecaminosos. E Jesus continua falando até o ponto em que ele fala sobre mortandade em todos os lugares, pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos em muitas partes. Fala-se sobre a convulsão social, fala que pais se levantariam contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Tudo isso temos presenciado nos dias de hoje. E quando a palavra de Deus falou de peste, hoje nós estamos vivendo esse momento, onde o que nós modernamente chamamos de pandemia, a palavra de Deus chama de pestes, mortandade, falta de um certo controle. Parece que houve uma perda do controle na área médica, e é bem notável isso, porque nós temos visto e ouvido um congestionamento em hospitais, congestionamento até no momento de se fazer, por exemplo, enterros de pessoas, porque tudo está acontecendo num curto período de tempo. Então, houve um colapso de hospitais, um colapso nos serviços, e tudo isso para que a palavra de Deus se cumpra, tudo isso para que aquilo que Jesus falou venha se tornar verdadeiro, porque, ou melhor, venha se cumprir, porque verdadeiro sempre foi. E aqui Jesus então está dando uma exortação à vigilância. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Estais, pois, atento, ele fala. Ele chega a ponto de comparar o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida espiritual a um pai que, se soubesse que um ladrão viria, estaria preparado e não deixaria isso acontecer. Então Jesus está usando esse elemento, esse comparativo, para dizer que nós temos que estar apercebidos, porque nós sabemos que ele voltará. E ele voltará num momento muito rápido, num momento em que muitos não vão esperar. A palavra de Deus chega a ponto de dizer que será num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, frações de segundos, coisas na área do milésimos de segundos. E a palavra de Deus é bem clara que Jesus voltará e muitos ficarão despercebidos. Esse texto que nós lemos aqui fala que assim como foi nos dias de Noé, e nós estamos vivendo essa época, onde as pessoas se preocupam totalmente com si próprio. A tendência atual é exatamente a centralização no ser humano, no homem. E a palavra de Deus diz assim, era também nos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, todos os elementos que vêm promover o bem-estar pessoal humano. Mas diz também a palavra de Deus que um dia Noé entrou na arca, e aqueles que não deram atenção àquilo que Noé falava
diz a palavra de Deus que eles pereceram no dilúvio. Esse comparativo tem a ver com a volta de Jesus. Um dia Jesus voltará e muitos que não estão apercebidos não terão, talvez, uma oportunidade de ser salvos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que essa palavra possa entrar no coração de alguém nesse momento, especialmente alguém que esteja desviado ou que esteja que ainda não aceitou Jesus. Talvez esse seja um momento para você pensar que precisa consertar a sua vida com o Senhor. Olha o que diz assim: estarão dois num campo, duas pessoas trabalhando lado a lado. Aqui está o exemplo no campo. Então, o segundo exemplo, estarão duas mulheres no moinho, estão trabalhando lado a lado. E diz assim: um será levado, outro deixado. Ou lá no campo, dois trabalhando, um levado, outro deixado. Não vamos fazer alusão aqui a 50% de pessoas vão ser salvas e 50% não. Não é essa a questão. A questão é a individualidade que Jesus está mostrando, a individualidade da realidade da salvação. A preparação não é coletiva. O andar com Jesus Cristo como igreja é coletivo, mas a salvação é individual. Até no contexto familiar, até no contexto da união mais próxima que existe, que é o casamento. Porque tem um texto, uma das versões do texto sagrado fala que estarão dois numa cama, um será levado e outro deixado. Isso significa que na união mais próxima, mais íntima, que é o próprio casamento, onde alguns dizem ser um ato chamado unicidade, de tão apegado um ao outro, a Bíblia diz que na relação de casamento é como se fosse uma só carne, são dois em uma só carne. Então, se até nesse contexto a palavra de Deus diz que um é levado e outro deixado, fala-se da individualidade da salvação até no casamento. Cada um tem que cuidar da sua vida espiritual. Eu devo cuidar da minha, você deve cuidar da minha, esperando a volta de Jesus. Creia. Muitos por aí estão dizendo que não é bem assim, pode ainda demorar muitos anos, tem muito tempo para pensar. Eu não arrisco dizer que vai demorar muito tempo. Eu quero dizer uma coisa para você nesse momento. Eu aguardo a volta de Jesus para qualquer momento, inclusive agora. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Nessa oração eu quero te convidar, você que quem sabe gostaria de aceitar Jesus como teu Salvador. Aceita Jesus. Ora comigo nesse momento. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos mais uma vez porque podemos sentir a tua presença, podemos meditar na tua palavra. Tu tens nos dado essa oportunidade, Senhor, de podermos ter essa reflexão neste momento. Pedimos, Senhor, que este culto venha produzir um efeito, Senhor, de esperança na vida de cada um. Aqui foram lidos textos que nos fazem, Senhor, nos alegrarmos porque estamos aguardando a Ti, Senhor. Aqui também foi falado palavras como pelo pastor Hermes, onde ele narrou a sua expectativa no sentido de não desanimar ante as circunstâncias. Oh, glória a Deus, por causa da nossa esperança da vida eterna. Senhor, quero te pedir neste momento que cada coração, que cada vida que estiver orando conosco, ou estiver, quem sabe, apenas nos assistindo, que possa sentir a tua presença, Espírito Santo de Deus, Consolador eterno. Ó Deus poderoso, vem agir na vida de cada um. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Oramos também pelas pessoas que têm me deixado no nosso site os seus pedidos de oração, Senhor. Oramos pela irmã Zélia, oramos pela irmã Salete, oramos, Senhor, pela Amanda, oramos, Senhor, também, ó Senhor, pela irmã Raimunda, sogra do pastor Ventura lá em Goiás. E assim, Senhor, aqueles que têm, Senhor, orado conosco, ó Senhor, aquele, Senhor, que só Tu sabes da sua necessidade, nós pedimos agora, em nome de Jesus, toca em cada vida. Ó Deus, as orações também que têm sido pedidas no sentido de que deveríamos estar orando pelo nosso Brasil.
Nós oramos pela nossa pátria amada, o Brasil. Abençoa aquele país. Toma o país das tuas mãos, Senhor. Não permita que o país Brasil venha cair, Senhor, nas mãos do inimigo. Mas que a tua igreja, Senhor, seja forte e atenta neste momento, ó Pai, de dificuldades que estamos passando. Também em toda a humanidade. Neste país também, Senhor. Oramos pelo nosso presidente aqui dos Estados Unidos. Ó Senhor, e pedimos que dê a ele, Senhor, todas as condições, juntamente com o seu vice-presidente, que é o teu servo, Senhor. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre esse país, que mal nenhum venha suceder, Senhor, ó Deus eterno, do ponto de vista, Senhor, de colapso, mas, Senhor, que a tua mão protetora e cuidadora. Oramos também por Israel neste momento, que hoje mesmo você tem notícia de uma grande dificuldade na área dos hospitais, e pedimos a tua bênção sobre aquela nação, que é, Senhor, ó Senhor, ameninas os olhos dos teus olhos, assim como a igreja também o é. Oramos também, Senhor, por todo o mundo, onde tem os teus servos. Também pedimos, Senhor, que venha dar estratégia aos governantes. Ó Deus, e acima de tudo, que eles reflitam neste momento da verdade, ó Senhor, que Tu és soberano sobre todos. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo reine em cada coração, hoje e sempre. Deus abençoe. Amém.